Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sou professora de Geometria dos primeiros anos. Estou aqui, ó, para resolver a lista de vocês, né, que acho que vocês vão estar usando para a prova, tá? Escolhi alguns que eu acho que são mais difíceis ou que possa ter alguma pegadinha aí que vocês se atrapalhem, tá? Espero poder ajudá-los e não se esqueçam, não vão ficar assistindo só o vídeo, né? E esquecer de fazer os demais ou as tarefas. Então façam tudo e precisando, basta nos procurar. 7. Abrindo completamente 4 torneiras idênticas, consegue-se encher um tanque com água em 72 minutos. Se utilizarmos 6 dessas torneiras, em quanto tempo encheremos o tanque? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente marca aqui as informações. Eu tenho 4 torneiras que gastam 72 minutos, certo? E aí a pergunta dele é, se eu colocar 6 dessas torneiras, em quanto tempo eu vou conseguir encher o mesmo tanque? Então, eu tenho um tempo X. Bom, vocês precisam pensar. Ele não fala se isso é uma relação diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Mas você tem que ter o bom senso, né, gente? Se você tem mais torneiras, vocês acham que eles levariam mais tempo ou menos tempo, né? Como vai ser em menos tempo, se eu tenho mais torneira, eu gasto menos tempo. Então, se eu aumento isso aqui, esse lado diminui, o tempo diminui. Então, é uma relação inversa. Então, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Isso é inversamente proporcional, tá? Se isso é inversamente proporcional, tá? A gente vai usar uma relação que é assim. A vezes X é igual a B vezes Y. Vocês se lembram? Se fosse diretamente, seria um quociente. Como é inversamente, é um produto, tá? E aí, você escolhe, né? A e B sendo as torneiras e X e Y os tempos. Então, deixa eu anotar aqui, ó. A e B são as torneiras. E X e Y são os tempos, os minutos. Então, a gente vai colocar aqui e vai descobrir, ó. Vai ficar 6 vezes X é igual a 4 vezes 72. 6 torneiras pelo X tem 4 torneiras, 72 minutos. Então, essa conta aqui, ó, vai ficar 6x é igual a 288. X, então, é 288 dividido por 6. Então, X é a mesma coisa aqui, 48 minutos. Pessoal, deixa eu mostrar um outro jeito de fazer essa conta aqui, ó. Às vezes, numa prova, vocês têm dificuldade, né, em resolver a conta. Então, ó, uma outra coisa que vocês poderiam fazer aqui, em vez de multiplicar 4 vezes 72 e depois fazer essa divisão, você pega o X aqui, ó, e passa já o 6 dividido, tá? Fica 4 vezes 72 dividido por 6. Nisso, você pode simplificar 72 com 6. Se você simplificar isso, aqui dá 12. Aí, vai ficar 4 vezes 12, que é 48 também. 9. Uma escola promove um campeonato com questões teste e possui um prêmio em créditos que podem ser gastos em uma rede de livrarias. O prêmio total é de R$ 3.400, que será dividido entre os 3 primeiros colocados, de forma inversamente proporcional ao número de questões erradas. Os 3 alunos... Vamos começar de novo? 9. Uma escola promove um campeonato com questões teste e possui um prêmio em créditos que podem ser gastos em uma rede de livrarias. O prêmio total é de R$ 3.400, que será dividido entre os 3 primeiros colocados, de forma inversamente proporcional ao número de questões erradas. Os 3 alunos melhores colocados foram Luiz, que errou 2 questões, Natália, que errou 1 questão, e Eric, que errou 5 questões. Determine o valor do prêmio de cada um deles. Bom, pessoal, primeiro vocês têm que entender a situação. Eles fizeram os testes e aí tinha o prêmio. O prêmio vai ser dividido da seguinte forma. Quanto menos, né, erros a pessoa tiver, mais ela ganha, certo? Então, ó, eu vou anotar tudo que a gente sabe. Que é o prêmio total
o prêmio total é de R$ 3.400. Os 3 alunos, né, que foram premiados, ó, L pro Luiz. O Luiz, ele errou 2 questões. 2 erros. Depois, N de Natália. A Natália, ela errou uma questão. Então, um erro. E aqui pro Eric. O Eric, ele teve 5 erros. Pronto. Tá tudo aí. Como é uma relação inversa, a gente vai ter que usar isso aqui, ó. Vamos lá. De novo. Se é inversamente, é um produto. Se é inversamente, é um produto. Se fosse diretamente, seria um quociente. Então, eu vou ter A vezes X igual a B vezes Y igual a C vezes Z. E isso é igual a K. Esse K aqui, ó, é uma constante que vocês aprenderam nas aulas 1 e 2, tá? Pessoal, então o que vocês têm que entender? A, B e C são algo da mesma natureza. X, Y e Z são de outra natureza. Então, eu vou marcar aqui, né? Que A, B e C são os prêmios, né? Ou o número de erros aqui. Então, são os prêmios, os valores dos prêmios. E X, Y e Z, tá? São os erros. E aí, a gente substitui aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter 2 erros para o prêmio do Luiz. Então, vai ficar 2 vezes L. Vai ser igual a 1 erro pelo prêmio da Natália. 1 vezes N. Que é igual a 5 erros, né, do Eric. Então, 5 vezes E. E isso tem que dar uma constante K, ok? Essa, então, é a relação, ó, né, que eu tenho aqui do produto. O erro pelo prêmio, o erro pelo prêmio, o erro pelo prêmio de cada um deles. Então, eu tenho isso. Como eu tenho várias incógnitas, eu preciso de mais uma equação para eu poder resolver um sistema. E qual é a informação que eu tenho certeza? Na hora que eu somar esses 3 valores de prêmio, vai ter que dar o total, que era 3.400. Então, o prêmio do Luiz, mais o prêmio da Natália, mais o prêmio do Eric, vai ter que dar os R$3.400. E aqui, ó, eu tenho um sistema, ok? Bom, pessoal, então, para resolver isso aqui, vamos lá, tem um truque, vocês devem ter aprendido isso nas aulas, né? Então, ó, só lembrando, aqui é igual, igual, igual. Tem muita gente que se confunde e acaba colocando mais, mais e mais. Ou mais e mais e igual. Não é, é igual, igual e igual. E aqui sim, é mais, mais e aqui é igual. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Para resolver isso, vocês vão usar o seguinte truque. Esse aqui é igual a K. Esse aqui também é igual a K. Esse aqui também é igual a K. Então, eu vou fazer assim, ó. 2L é igual a K. Então, conclusão, o L é K sobre 2. Depois, 1N é igual a K. Logo, N é igual a K. E 5E é igual a K. Então, conclusão, E é K sobre 5. Por que que eu fiz isso? Se eu conseguir descobrir, então, o K, ó, de cada um deles, eu consigo descobrir o L, o N e o E, ok? Agora, ó, pega essa equação. L, eu vou escrever que é K sobre 2. O N, eu vou escrever que é K. E no lugar do E, eu vou escrever que é K sobre 5. Então, vai ficar, ó, K sobre 2 mais K sobre 5. E isso é 3.400. Aí, eu resolvo essa conta aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam, ó. No lugar do L, K sobre 2. No lugar do N, o K. No lugar do E, K sobre 5. Que são essas relações que eu achei. Aí, ó, para resolver isso, a gente tira aqui o MMC,
faz a regrinha do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu vou acabar tendo, então, 5K, né? Ó, 10 dividido por 2, 5 vezes K, 5K. Mais 10 dividido por 1, que não tem nada, então aqui é 1, dá 10 vezes K, 10K. 10 dividido por 5 são 2, vezes K, 2K. 10 dividido por 1, 10 vezes 3.400, eu vou ter 34.000. É só aumentar um zero. Aí, ó, elimino isso, eu vou ter 5K mais 10K mais 2K igual a 34.000. Então, eu tenho 17K igual a 34.000. K é 34.000 dividido por 17. Então, K é 2.000. Pego esses 2.000, volto pra cá. Aí, eu consigo descobrir quanto que é o L, o N e o E. Aí, ó, vai ficar, então, aqui, 2.000 por 2, que dá 1.000. Depois, aqui, K é próprio 2.000, e aqui é 2.000 dividido por 5, que dá 400. Então, conclusão. Na resposta final, eu tenho: Luiz ganhou um prêmio de R$1.000. A Natália ganhou um prêmio de R$2.000. E o Eric ganhou um prêmio de R$400. Gente, observe uma coisa. A hora que eu somar 1.000 com 2.000 com 400, eu vou ter o total aqui, que era o prêmio de R$3.400. E aí, você vai ter certeza que tá certo. Eu tô avisando porque alguns alunos, eu acho que ficam nervosos e não percebem alguns erros, né? Que a pessoa acaba achando aqui um prêmio pro Luiz de 10.000, pra Natália de 5.000, coisas absurdas. Se o prêmio total era de 3.400, ninguém pode ganhar mais do que os 3.400. Então, usem o bom senso na hora de fazer, tá bom? 10. Um navio dispõe de reservas suficientes para alimentar 14 homens durante 45 dias, mas recebe 4 sobreviventes de um naufrágio. As reservas de alimento darão para no máximo quantos dias? Então, ó, vamos lá. Eu tenho 14 homens, tá? E aí, essa comida vai durar por 45 dias, certo? Aí, eles recebem 4 sobreviventes. Então, eu passo a ter os 14 que já existiam, mais 4. Certo, pessoal? E ele quer saber, tendo essa quantidade de homens, quantos dias, né, a comida vai durar. Então, ó, cuidado. Quem erra essa questão, costuma errar por causa disso aqui. Em vez de colocar 14 mais 4... coloca só os 4. E não é isso. Ele já tinha os 14 e recebe mais 4. Então, ao todo aqui, a gente passa a ter 18 homens, certo? Então, fiquem atentos a isso. Quem colocou só 4 homens aqui, né, vai errar. Então, é uma pegadinha, cuidado. E isso é uma coisa também inversamente proporcional. É só você pensar um pouquinho. Se tem mais gente, a comida vai durar menos tempo, né? Porque tem mais gente comendo. Então, isso aqui é inversamente. E você já ouviu várias vezes que se for inversamente, é um produto, certo? É um produto. E aí, vai ficar A vezes X é igual a B vezes Y. Talvez aqui é a hora que você está se perguntando quando você deve ou não colocar aquela constante K. É assim, ó. Se você tiver só 2 coisas envolvidas, você não precisa do K. Tá? Então, você vai colocar só isso. Agora, se você tivesse AX, BY igual a CZ, se tivessem 3 coisas, aí eu precisaria do K para resolver o sistema. Tudo bem? Então, lembrem-se disso. Se tiver 2 coisas, eu não preciso do K. Se eu tiver mais de 2 coisas, eu preciso do K. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui A e B são os homens.
a quantidade de homens. E x e y são os dias. E aí, eu vou ter 18x, 18 homens para x dias. E 14 homens com 45 dias. Então, 18x é 14 vezes 45, que é 630. Então, x é 630 por 18, x vai ser 35 dias. Então, a comida vai durar por 35 dias. 13. Em um projeto foi arrecadado R$ 2.250. Esse valor deve ser dividido de forma diretamente proporcional à quantidade de aulas dadas por cada professor. A Marilda participou com 4 aulas, a Carol com 5 aulas e o Glédio com 6 aulas. Qual é o valor que cada um recebeu? Então, ó, vamos pensar, dessa vez é diretamente proporcional. Por quê? Porque se a pessoa deu poucas aulas, ela recebe menos. Se ela deu mais aulas, ela recebe mais, que é o justo, né? Então, vamos anotar aqui, ó. A gente sabe que o valor total, o total arrecadado é de 2.250. E eu tenho 3 pessoas envolvidas. Então, eu vou colocar M para Marilda. E ela participou com 4 aulas. C para Carol, que participou com 5 aulas. E vou usar o G para o Glédio, que participou com 6 aulas. Certo? Se é uma relação diretamente proporcional, agora sim, a gente vai usar uma relação de quociente, de fraçãozinha. Então, vai ficar A sobre X é igual a B sobre Y, que é igual a C sobre Z. E como eu tenho 3 coisas, eu vou usar a constante K, certo? Como eu disse antes, se eu tivesse só 2 aqui, ó, eu não precisaria desse K. Como eu tenho 3 coisas relacionadas, né, 3 pessoas, eu preciso do K para resolver o sistema. E A, B e C vão ser os professores, certo? São os professores. X, Y e Z vão ser as aulas. Então, ó, fazendo essa relação aqui, eu vou ter a Marilda participou com 4 aulas. Isso é igual a Carol, que participou com 5 aulas, que é igual ao Glédio, que participou com 6 aulas. E isso tem que dar uma constante, ó. Não confundam, aqui é tudo igual. Aí, eu sei também que o prêmio da Marilda, mais o da Carol, mais o do Glédio, vai ter que dar os R$ 2.250, certo? E aí, ó, tem um sistema. E aí, a gente vai fazer daquele jeito de novo. Isso é igual a constante, isso é igual a constante, isso é igual a constante. Então, eu vou ter M sobre 4 é igual a K. Conclusão, M é 4K. Ó, pessoal, passa multiplicando aqui. Depois, C sobre 5 é igual a K. Então, C é 5K. G sobre 6 é igual a K. Então, G é 6K. E aí, eu substituo aqui, ó. M é 4K, C é 5K, G é 6K. Então, eu vou ter 4K mais 5K mais 6K é 2.250. E aí, eu tenho que 15K é 2.250, K é 2.250 dividido por 15. Conclusão, K é 150. Se o K é 150, eu tenho aqui 4 vezes 150, isso vai dar 600. Aqui eu tenho 5 vezes 150, isso vai me dar 750. E 6 vezes 150, isso vai ser igual a
900. Então, na resposta eu tenho a Marilda ficou com 600 reais. A Carol ficou com 750 reais. E o Glédio ficou com 900 reais. E, ó, de novo, observem que se você somar os 600 com 750 e os 900, vai ter o total dos 2.250 reais arrecadado, ó, que a gente disse no começo do exercício, tá? Prestem atenção nesses valores aqui, que na soma tem que dar o total que você tinha. 16C. Determine o valor de alfa. Então, ó, vocês têm essa figura. Para descobrir o valor do alfa, vamos pensar o que a gente precisa. Olha só, isso aqui é uma situação de opostos pelo vértice, né? Aqui tem um vértice. Se são opostos pelo vértice, eu sei que esse é congruente a esse é congruente a esse, ok? Então, para eu descobrir isso aqui, na realidade, eu preciso saber quanto que é x e y antes, porque senão eu não vou conseguir descobrir o valor do alfa, certo? E aí, ó, só que vocês têm que pensar assim, se eu tenho duas incógnitas aqui, x e y envolvidas, provavelmente a gente vai cair num sistema, tá? Não vai ter jeito. E aí, ó, vamos lá. Primeira equação que eu posso dizer, que esse ângulo aqui, ó, é congruente a esse, ou seja, as medidas deles são iguais. Então, eles são opostos pelo vértice, esse é igual a esse. Aí você fica se perguntando, se eu colocar aqui esse é igual a esse, tá? Você vai ter uma incógnita mais alfa, então não vai resolver. O que vocês precisam perceber? Que esse ângulo mais esse aqui, ó, eles são adjacentes, então a soma desses dois tem que dar 180. Ou, você pode olhar aqui, esse mais esse, né, também dá 180, porque são adjacentes. Aí você pode escolher. Aí a gente vai ter o sistema. Então, ó, primeiro de tudo, eu vou escrever aqui, são opostos pelo vértice. Como eles são opostos pelo vértice, eles são congruentes. E eu tenho, então, que 2x menos y é igual a x mais y, certo? E depois eu vou escrever que esses dois aqui, ó, são adjacentes. Então, a soma deles são 180. Então, ó, são adjacentes, então eles são suplementares. Suplementares quer dizer que a soma dá 180, então eu tenho x mais y mais 4x menos 2y é igual a 180. Pronto, aqui está seu sistema. Resolvendo isso aqui, a gente vai conseguir achar o x e o y. Sabendo x e y, eu sei que, né, eu consigo descobrir esse alfa. Então, vamos lá, ó. Vamos primeiro arrumar isso aqui para a gente resolver o sistema. Então, essa primeira aqui, ó, 2x menos y é x mais y. Eu vou fazer o seguinte, 2x menos x é y mais y. Conclusão, x é 2y. Vou usar o método da substituição, ó. O que eu vou fazer? Arruma essa. X mais y mais 4x menos 2y é 180. Então, 5x menos y é 180, ó. Vou substituir aqui, ó. Vou substituir. Vai ficar 5 vezes 2y menos y é 180. 10y menos y é 180. Então, 9y é 180. Y é 180 por 9. Y é 20. Descobri o y. Então, agora, eu vou achar o x. Então, eu vou ter que x é 2 vezes 20. Então, x é 40. Já tenho x, já tenho y. Mas o que eu quero mesmo é o alfa. Para você achar o alfa, você tem várias coisas. Você pode colocar que o alfa é oposto pelo vértice com esse. Então, ó, alfa é igual a 4x menos 2y.
Então, vamos lá. Alfa é igual a 4x menos 2y, porque eles são OP, opostos pelo vértice. Então, alfa é 4 vezes 40 menos 2 vezes 20. Alfa é 160 menos 40, alfa é 120 graus. 17. Na figura plana abaixo, OX e OY são bissetrizes de AOB e COD, respectivamente. Se XOY é igual a 160 graus, então qual é o valor de BOC? Vamos lá. Vamos pensar aqui no que ele disse. Ele quer o tamanho do ângulo BOC. Então, nosso grande objetivo é esse ser aqui, ó. Esse aqui é nosso alvo, tá? A informação que ele dá é que OX aqui, ó, é bissetriz de AOB. Se é bissetriz, é porque, então, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Porque bissetriz, né, é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse. Ele diz que OY, tá? Essa reta aqui, ó, ela é bissetriz do ângulo COD. Então, é porque esse pedaço é congruente a esse. Aqui tá um cuidado que você tem que ter, né? Eu sei que esse é congruente a esse, mas eu não posso dizer que esse é congruente a esse. Então, você não vai poder usar x e x aqui, tá? Porque poderia até ser, mas eu não sei. Então, eu vou usar um y e y. Tudo bem? Pessoal, esse, de fato, tem a mesma medida que esse. Esse tem a mesma medida que esse. Mas em nenhum momento o enunciado me garante que esses pedaços são congruentes a esse. Então, cuidado para não usar a mesma letra aqui, ó. Essa com essa não podem ser iguais, certo? E a última informação que ele dá é que x, ó, y, tem 160 graus. Então, eu sei o quê? Que do x pro O até o y, então, esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui tem 160. Como que isso vai me ajudar? Vamos lá. O que que eu sei? O que que eu sei? Ó, vocês têm que entender o seguinte, que um x mais o alfa mais o y, tá? Que é, ó, daqui, x, alfa com y. Isso aqui tem 160 graus. Bom, vamos marcar aqui o que ele diz. Ele diz, então, que OX, tá? É a bissetriz do ângulo AOB. Se é bissetriz, é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, eu posso dizer que aqui é x e aqui é x, certo? Porque esses dois aqui vão ter o mesmo tamanho. Depois, ele diz que OY é a bissetriz de COD. Então, quer dizer que esse ângulo é congruente a esse, tem a mesma medida. O que você tem que tomar cuidado é o seguinte, eu sei que esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse, mas esse de cá não tem nada a ver com o de cá. Em nenhum momento ele diz que esses dois aqui, ó, né, tem o mesmo tamanho. Então, eu não posso usar a letra aqui x e x de novo. Eu vou ter que mudar para y e y, tá? Depois, ele diz que x, ó, y tem 160 graus. Então, ele está dizendo que do x, ó, y, tudo isso aqui, ó, tem 160 graus, certo? E o objetivo dele é descobrir quanto que é BOC, que é daqui até aqui. Então, o meu objetivo é esse cara alfa aqui em azul, certo? Para isso, a gente vai ter que fazer aqui um truquezinho. Eu sei que x mais o alfa mais o y dá os 160 graus, ó. Dá essa parte vermelha aqui, ó, que começa no x e vai até o y. E ele é formado por um x, por um alfa,
por um y, que é o que eu quero descobrir. Então, x mais y mais alfa tem que dar 160 graus. Isso eu tenho certeza. Aí você deve estar se pensando assim, então, né? Ah, eu tenho que achar, então, x e o y. Sim, só que, entenda uma coisa. Eu não preciso achar quem que é só o x e quem que é só o y. Eu posso achar a soma desses dois juntos, né? Pra mim, não importa quanto que é esse sozinho e esse sozinho. O que eu preciso descobrir é a soma deles. E pra achar isso, você vai olhar agora isso como um todo, ó. Você sabe que tudo aqui, ó, dá 180 graus. E aí, você pode dizer que, ó, olha aqui, ó. Aqui tem x, mais esse 160, que é esse vermelho, mais esse y, né? Tem que dar a reta, que é 180, ó. De novo, aqui tem x, aí começa o 160 que ele te deu. Tudo isso aqui. Mais esse y. Tudo isso aqui junto dá 180. Então, eu tenho x mais y mais o 160 tem que dar 180 graus. Olha só. Então, eu tenho duas relações aqui. Que x mais alfa mais o y deu esse vermelho, que é 180. E x mais o 160 mais esse y tem que dar o 180, que é a reta toda. Por que que eu tô fazendo isso? Porque aí, ó, x mais y é 180 menos 160. X mais y, então, é 20 graus. E aí, ó, eu venho pra cá e faço a substituição. Por quê? Eu não sei quanto que tem o x, nem quanto que tem o y, mas eu sei que os dois juntos tem 20. Então, eu coloco 20 aqui. Então, 20 mais alfa é 160. Daí, alfa é 160 menos 20. Alfa é 140. 24. Determinar um ângulo sabendo que a metade do seu complemento menos a quinta parte do seu suplemento é igual a 6 graus. Gente, eu escolhi esse exercício 24 porque com esse, se você entender, você vai conseguir fazer muitos outros que estão na lista, né? Como o 22, o 23, o 25... né? E assim por diante. Tem vários aqui, tem uma meia dúzia que você consegue fazer usando a ideia desse 24, tá? Então, ó, você tem que entender o seguinte. Ele quer um ângulo qualquer, que eu vou chamar de alfa. Um ângulo alfa, certo? Quando ele fala no complemento dele, vocês têm uma mania errada de achar que complemento é 90 graus. Complemento não é o 90 graus, complemento é o que falta para os 90 graus, né? Então, é 90 graus menos alfa. O complemento, ele é representado dessa forma, 90 menos o que você já tinha, tá? Então, um exemplo. Quando eu falo assim, se o ângulo é de 30, quem que é o complemento? Você me fala assim, é 60. Por que que é 60? Porque é o 90 menos o 30, que dá o 60. Então, quando você não sabe qual é, você chama o ângulo de alfa, o complemento de 90 menos alfa. E o suplemento, vocês também acham que o suplemento é 180. E não é 180, é o que falta para o 180. Então, dessa forma, você deve escrever que é 180 menos o alfa que você já tinha. Aí fica um pouquinho mais fácil, porque ele fala assim, ó, que a metade do complemento. Então, metade quer dizer dividido por 2. Então, complemento sobre 2. Metade do complemento. Menos, né? A quinta parte do suplemento. Menos quinta parte quer dizer que é o suplemento dividido por 5. Isso aqui tem que dar 6 graus. Ó, complemento, né? Pela metade. Suplemento, quinta parte. Metade do complemento menos a quinta parte do suplemento. Então, ó, vai ficar assim. 90 menos alfa sobre 2 menos 180 menos alfa sobre 5. E isso é igual a 6. Pessoal, prestem atenção, ó. Aqui é menos. Então, coloquem esse parênteses para você depois não esquecer que esse menos
é desse 180 e é desse menos alfa. Você vai ter que fazer a distributiva desse sinal, tá? Então, vamos lá. Eu vou tirar o MMC aqui, das duas partes. Eu vou ter 10 e 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes tudo isso. Então, 5 vezes 90 menos alfa. 10 dividido por 5, são 2. Então, é menos 2 vezes tudo isso. Então, vai ficar menos 2 vezes 180 menos alfa, igual a 10 dividido por 1, que é 10 vezes 6, 60. Então, ó, simplifico aqui, vou copiar isso aqui. 5 vezes 90 menos alfa, menos 2 vezes 180 menos alfa, é igual a 60. Gente, eu vou fazer a distributiva agora desse menos 2 vezes isso, menos 2 vezes isso. Quem fez direto, não tem problema, só que não se esqueçam, tem esse menos aqui, ó, pra distribuir com esse menos. Então, esse menos com esse menos vai ter que dar mais, tá? Então, vai ficar 5 vezes 90, aqui, 450. 5 vezes menos alfa, menos 5 alfa. Menos 2 vezes 180, menos 360. Menos 2 vezes menos alfa são mais 2 alfa. E isso é 60. Aí, eu vou juntar esse com esse aqui, que é o 90 menos 3 alfa, igual a 60. 90 menos 60 é igual a 3 alfa. 30 igual a 3 alfa, conclusão, alfa é 30 por 3, alfa é 10. Então, o ângulo que ele queria tem 10 graus. 32. Na figura, BC é bissetriz do ângulo OCD. Determine o valor de gama. Então, ó, gente, vamos lá. Tem vários jeitos de fazer, mas eu acho que o mais fácil é o seguinte. Vocês conseguem enxergar que aqui, ó, tem um triângulo, não tem? BCD, tem um triângulo aqui. E esse ângulo gama, ele é o ângulo externo desse triângulo. Então, ó, deixa eu desenhar aqui no cantinho qual é meu plano. Meu plano é esse aqui, ó. Aqui tem B, C, D. Aqui tá o gama. Esse gama aqui é o que eu chamo de ângulo externo. Gama é ângulo externo. Se ele é ângulo externo, então ele é a soma desse com esse. O ângulo externo, não sei se vocês lembram, tá? Tá na aula 6 e 7. Ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Então, ele é a soma desse ângulo e desse ângulo aqui, ó. Então, eu vou chamar aqui de alfa, aqui de beta. Então, gama é a somatória de alfa mais beta. É a soma desses dois que não encostam nesse aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Isso estava nas aulas 6 e 7. Vou até anotar aqui para vocês retomarem, certo? Então, o meu objetivo é descobrir quem que é esse alfa e quem que é esse beta. Se eu conseguir descobrir esses dois, acaba o problema. Para eu descobrir o alfa, gente, ele diz que BC é bissetriz desse ângulo OCD. Então, eu posso dizer que esse pedaço alfa é igual a esse pedaço alfa. E aí, olha só, a hora que eu somar tudo aqui, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho aqui, para descobrir o alfa, eu sei que alfa mais 160 dá 180 graus. Então, 2 alfa é 180 menos 60. 2 alfa é 20. Alfa tem 10. Descobri o alfa. Agora, eu tenho que descobrir o beta. O beta tá muito simples, porque o beta tá aqui, ó. Esse é o beta. E esses dois são opostos pelo vértice. Aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Então, o beta, tá? Beta é igual ao próprio 25 graus, porque ele é um OPV. Conclusão, gama, 10 mais 25. Então, gama
tem 35 graus. 33. Um pescador sai de um ponto P e precisa chegar ao ponto R. Sabe-se que as margens do rio são paralelas. Devido ao vento, o pescador não conseguiu realizar o percurso em linha reta e acabou fazendo o percurso desenhado abaixo. Calcule o valor do ângulo PAB que o pescador obteve. Então, gente, ó, ele tem que sair de P e chegar em R. Aí ele diz que ele acabou fazendo todo esse percurso e ele quer que você descubra qual que foi esse ângulo PAB. Então, é esse pedacinho aqui que ele quer, ó. Eu vou colocar ele em vermelho. É esse pedaço aqui que ele quer, que eu vou chamar de X, tá? Esse ângulo vermelhinho aqui é o X. Bom, se vocês lembram, né? Vocês aprenderam isso na aula 5. Toda vez que você for trabalhar com retas paralelas e tiver esses bicos assim, ó, eu ensinava que vocês podiam passar uma paralela, tá? As margens aqui, né? As outras retas, você deve passar uma paralela, né? Que passe por esse vértice e uma paralela que passe por esse B. Então, é o que eu vou fazer, ó. Eu vou traçar retas paralelas, tá? Eu vou colocar uma paralela que eu vou chamar de R e vou passar uma paralela aqui que eu vou chamar de S. Esse é um dos jeitos de fazer o exercício. É claro que algumas pessoas fecham triângulos para cá, fecham quadrilátero, tem várias formas de fazer, tá? Essa é uma delas. E aí, ó, eu vou escrever aqui que a margem 1 é paralela à reta R, que vai ser paralela a S e que também é paralela à margem 2. Tudo bem, pessoal? Ó, eu tô impondo que essas duas aqui sejam paralelas a essa, senão não vai dar certo. Quando eu fiz isso, eu dividi esse ângulo X em duas outras partes, que eu vou chamar aqui de alfa e de beta, certo? Então, no fim de tudo, eu sei que o ângulo X que eu quero é alfa mais beta. Se eu descobrir alfa e beta, eu somo e descubro o valor do X. Para eu fazer isso, vamos lá. Para achar o alfa tá fácil. Olha só essas duas primeiras paralelas que eu tenho aqui, ó. Então, para achar o alfa. Para achar o alfa, eu vou fazer isso, ó. Eu tenho a margem 1 aqui. Eu tenho a margem 1 e a reta R. Eu tenho aqui 30 graus aqui e o ângulo alfa aqui, ó. Olha só essas duas partes de cima. E aí, eu posso dizer que alfa é igual a 30 graus, porque esses dois ângulos a gente classifica como alternos internos. Certo? Agora, para achar o beta, a gente vai precisar pensar um pouquinho mais. O que que acontece, ó? Para achar o beta, né? Eu sei que esse beta é igual a esse ângulo aqui, ó, porque eles são alternos internos. E aí, essa parte de baixo aqui, né, é o 110 menos o beta. E esse também é alterno interno com esse. Então, vamos fazer assim, ó. Deixa eu marcar aqui. Esse beta aqui em azul é igual a esse beta aqui. Já vou argumentar isso. E sobra aqui na parte de baixo, né, se tudo era 110 e aqui já tem beta, então aqui é 110 menos beta. E esse aqui é congruente a esse, porque eles também são alternos internos. Então, ó, para achar o beta, a gente vai ter que fazer a coisa certinha. A gente tem R e S. Aqui, ó. Aí, eu tenho, aqui é beta, então aqui também é beta. Que é essa parte que eu tô desenhando. Depois, olhando essas duas partes de baixo, aqui, ó, eu tenho o que sobrou aqui, que é 110 menos beta, e aqui que é 60. E eu posso dizer que esses dois são iguais, porque eles são alternos internos. Então, eu posso dizer que 60 é igual a 110 menos beta, porque eles são alternos internos. Aí, isso aqui vai ficar beta, é 110 menos 60.
então beta é 50. E aí, eu volto aqui, tá? X é 30 mais 50. X é 80. Conclusão, PAB, que é o que ele quer, tem 80 graus. Pessoal, só para, né, reforçar, isso, né, é uma das formas de estar resolvendo o exercício, mas existem várias outras. Se vocês puxam, né, retas para cá, você pode criar triângulos, quadriláteros, tá? Então, tem outras formas, sim. 35. Na figura, os triângulos ABD e BCD são isósceles de base AD e BD, respectivamente. O triângulo BCD é retângulo, com ângulo C reto, e AB e C estão alinhados. Dê a medida do ângulo BAD em graus. Gente, então é o seguinte, ele disse o seguinte, que o triângulo ABD é isósceles. É isósceles de base AD. Isso quer dizer, né, o quê? Se é isósceles, é porque tem dois lados congruentes. A base é o lado diferente. Então, esse triângulo aqui tem dois lados que são congruentes. E a base é AD. Então, esse lado é diferente. Conclusão, esse lado é igual a esse. Se esse lado é congruente a esse, é porque esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, eu vou chamar aqui de X e aqui de X. Tudo bem? Lembram de triângulo isósceles? Triângulo isósceles, tá? Tem dois lados congruentes e a base é o lado diferente. E, por consequência, ele tem dois ângulos de medidas iguais. Ótimo. Depois, ele fala que o triângulo BCD também é isósceles de base BD. Então, esse triângulo é isósceles, tá? Tem dois lados congruentes. A base é esse. Então, esse é o lado que é diferente. Então, os lados que têm a mesma medida são esse. Esse com esse tem a mesma medida. Conclusão, esse ângulo aqui tem que ter a mesma medida que esse ângulo aqui. Tudo bem? Daí, vamos lá. O que o enunciado quer? Ele quer o valor do ângulo BAD. É o nosso X, BAD. Ele quer esse ângulo aqui. Eu vou explicar esse exercício de dois modos diferentes, tá? Então, o primeiro modo de fazer esse exercício vai ser como? Se vocês enxergarem isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou desenhar aqui. Aqui, ó. Eu tô desenhando A, B, D. Aqui tá o X que eu quero, esse X aqui, e aqui é Y. Esse Y é ângulo externo. Esse Y, ele é ângulo externo. Então, conclusão, o Y é a soma de X mais X. Então, Y é 2x. O que eu devo perceber? Eu quero o x. Para eu descobrir o x, se eu tiver o y, eu resolvo o problema, certo? Então, ó, vamos retomar. Eu sei que y é um ângulo externo, então ele é a soma desse com esse, que são os não adjacentes, tá? De novo, tá na aula 6 e 7, essa teoria. E aí, para eu descobrir esse x aqui, se eu tiver o y antes, eu já consigo. Então, para achar o y, eu olho isso aqui, ó. Olho para esse outro triângulo aqui. Pro B, C, D. Aqui é y, aqui é y. Aqui é fácil, é a soma dos ângulos internos de um triângulo que tem que dar 180. Então, y mais 90 é 180, porque aqui é um ângulo reto, então tem 90 graus. 2y é 180 menos 90, 2y é 90,
y tem 45. Se y tem 45, eu venho aqui, ó, 2x é igual a 45. X é 45 dividido por 2, x é 22,5 graus. Ou, se você preferir, isso é 22 graus e 30 minutos. Então, o ângulo que ele quer, que é o BAD, tem 22,5 graus. Tá. Esse foi o primeiro modo de fazer. Vou comentar um segundo modo de fazer, que talvez vocês usem muito, que é o seguinte: eu posso fazer tudo, né, pensando só nos ângulos internos. Então, ó, eu posso olhar esse triângulo aqui para descobrir o y. Depois eu vou olhar esse grande aqui para descobrir o x, que é o que eu quero. Então, ó, o que eu vou fazer? Olhando esse triângulo grande aqui, ó, deixa eu marcar aqui, é o segundo jeito de fazer. Eu tenho D, C e A. Aqui tem um x, aqui tem 90 e aqui tem x mais y. Então, eu sei que x mais y mais os 90 tem que dar os 180 dos ângulos internos. Então, 2x mais y é 180 menos 90. 2x mais y é 90. Então, para eu descobrir esse x, eu preciso do y também. Para isso, a gente vai usar exatamente isso aqui, né? Então, eu tenho C, D, B. Aqui é y, aqui é y. Então, eu tenho que y mais 90 é 180. 2y é 180 menos 90. 2y é 90, y é 45. E aí, eu substituo aqui. Então, 2x mais 45 é 90. 2x é 90 menos 45. 2x é 45, x de novo é 22,5. Eu fiz desse segundo modo para quem não lembra da teoria do ângulo externo, tá? Então, se você não lembrar do que é um ângulo externo, você pode usar pelo interno, mas aí você olha o triângulo maior, tudo bem? 36. Na figura, os dois triângulos ABC e FDE são equiláteros. Qual é o valor do ângulo X? Pessoal, então vamos lá. O que era um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, deixa eu anotar aqui, se vocês não lembram. O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados congruentes. 3 lados congruentes e 3 ângulos de 60 graus, já que todos eles têm a mesma medida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar que todos esses ângulos aqui tem 60. Ó, todos eles, tá? Aqui e desse aqui também. Então, aqui também tem 60, aqui tem 60, aqui tem 60. Todos esses em vermelho aqui, então, tem 60 graus, ó, aqui também, né? Ele quer o ângulo X. Para pensar no ângulo X, eu vou olhar esse triângulo que tá aqui, ó. Esse aqui. Que é onde ele tá localizado. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou desenhar ele aqui no cantinho pra gente pensar como lidar com ele. Aqui tem o H, aqui tem o ponto C, aqui tem o pontinho G. Aqui eu já sei que tem 60 graus. Eu sei porque ele faz parte do triângulo equilátero. Aqui é o X que eu quero. E tem esse outro aqui embaixo, que eu vou chamar de Y. Tudo bem? Então, pela soma dos ângulos internos, eu sei que X mais Y mais 60 tem que dar os 180. Então, para eu achar esse X, antes eu tenho que achar esse Y, que é esse aqui, certo? Só que esse Y, ele é OPV aqui, então esse Y aparece aqui embaixo, certo? Então, eu vou olhar
esse triângulo agora. Pessoal, tenha calma, a gente vai ter que fazer um monte de continha, mas não é tão difícil, é só você entender o raciocínio. Eu quero o x, para achar o x eu preciso desse y. Para achar esse y, eu vou olhar esse triângulo de baixo aqui, tá? Porque aí a soma desse com esse tem que dar 180. Então, vamos lá. Eu quero olhar isso aqui. Eu vou olhar esse triângulo aqui. Que aqui é G, A, D. E aqui é Y. Resta, então, descobrir esses dois aqui, ó. Que é o A e D. Vamos chamar assim. Então, aqui é A, aqui é D. Eu sei que A mais Y mais D juntos, A mais Y mais D juntos, vão dar 180, certo? Com isso, eu acho o Y. Só que eu preciso, então, antes achar o A e o D. Então, ó, eu quero chegar no X. Para chegar no X, eu preciso do Y. Para achar o Y, eu vou precisar do A e do D. Para achar o A e o D, a gente vai olhar essas duas partes, ó. Aqui é uma reta. A mais 60 mais 75 tem que dar 180. Então, vamos escrever isso, ó. A mais 60 mais 75 tem que dar 180. Então, A mais 135 é 180. A é 180 menos 135. Então, A é 45. Guarda isso. Para achar o D, eu vou olhar essa parte. Que D mais 60 mais 65 também dá uma reta. Então, D mais 60 mais 65 é 180. Então, D mais 125 é 180. D é 180 menos 125. D é 55. Com esses dois, eu vou voltar aqui e vou conseguir achar o Y. Então, vai ficar, ó, 45 mais Y mais 55 é 180. Então, 100 mais Y é 180. Y é 180 menos 100. Conclusão, Y é 80. E aí, finalmente, a gente volta aqui e acha o X. Então, X mais 80 mais 60 é 180. X mais 140 é 180. X é 180 menos 140. Então, X é 40 graus. 39. A figura mostra um triângulo ABC isósceles de base BC. Pessoal, ó, é até bom para eu falar, tá faltando essa informação no enunciado, tá? É de base BC. Sendo BD bissetriz de ABC, CD bissetriz de ACB e BAC igual a 80 graus, calcule o valor de X. Então, ó, esse exercício ele é muito fácil porque ele tem essa informação de que é isósceles. Porque se não tivesse, seria um pouquinho mais difícil. Então, deixa eu só relembrá-los aqui. O que é um triângulo isósceles? Vamos relembrar isso. Um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes e um lado diferente. O lado diferente é o que eles chamam de base, tá? E na base ficam os dois ângulos com medidas iguais. Eu sei que isso aqui é igual a isso. Então, sei lá, que seria um X e um X. Tá dizendo que esse ângulo tem a mesma medida que esse. Esse lado tem a mesma medida que esse. E base é um lado diferente. No nosso enunciado, ele disse o seguinte, que a base é BC. É esse lado aqui. Então, quer dizer que esse lado tem a mesma medida que esse e a base é o diferente. Ele diz também que esse ângulo aqui mede 80 graus. Né? E ele diz que isso aqui é a bissetriz desse ângulo. Isso aqui é a bissetriz desse ângulo. Se é bissetriz, eu posso dizer que aqui é A e A. E desse lado, esse também é congruente a esse. Só que, pelo fato de ser isósceles, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Então, eu vou dizer que aqui também é A e A.
Porque esse pedaço era congruente a esse. O ângulo B é congruente ao C, já que eles são isósceles. Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vai ser tipo um sistema, na verdade. Eu tenho um triângulo grande, que é o ABC. Aqui eu tenho 80 graus. Aqui eu tenho 2A, 2A. Daqui eu vou conseguir descobrir o valor de A. Por que eu preciso dele? Porque aí eu tenho esse menor aqui embaixo, ó, que é o DCB. E aqui tá o X que eu quero descobrir, A e A. Pessoal, vamos lá, ó. Olha o triângulo grande, 80, 2A, 2A. 80, 2A, 2A. E olha o triângulo menor, o BCD, que aí eu tenho X, A e A. Quando eu descobrir o A aqui, eu venho pra cá. Então, o que eu vou ter aqui, ó? 2A mais 2A mais 80 é 180. Então, 4A é 180 menos 80. 4A é 100. Conclusão, A é 100 dividido por 4, A é 25. Aqui, eu sei o seguinte, que A mais X também dá 180. Então, no lugar do A, eu coloco os 25. Então, 25 mais 25 mais X é 180. 50 mais X é 180. X é 180 menos 50. X é 130. 40. Na figura, BD e CD são bissetrizes dos ângulos ABC e ACB. Sabendo-se que o triângulo ABC não é isósceles e que BAC mede 100 graus, calcule a medida do ângulo BDC. Pessoal, observem o seguinte, o exercício 40, ele é praticamente igual ao exercício 39. A única coisa que muda aqui é que ele garante para você que o triângulo ABC não é isósceles. Essa informação muda totalmente a resolução dele. Por quê? Se não é isósceles, eu não vou poder dizer que esse ângulo B, tá, tem a mesma medida que o ângulo C. E é isso que, então, vai acabar fazendo a diferença aqui, ó. O que vai acontecer? Vamos lá. Ele diz que esse ângulo aqui tem 100 graus. Isso é uma bissetriz, então quer dizer que esse pedaço aqui é A e A, porque ela divide em duas partes de mesma medida. Essa aqui também é uma bissetriz, então esses dois também têm a mesma medida. Porém, eu não posso dizer que é A e A, porque não é igual a essa. Então, eu vou ter que colocar aqui que é B e B, certo? Daí, o que a gente vai fazer, então? Eu vou olhar, para achar o X, eu vou olhar esse triângulo de baixo, esse que tá dentro. B, C, D. Aqui é X, aqui é A, aqui é B. Eu sei que A mais B mais X dá 180 graus. Então, o meu grande objetivo é achar quanto que é A mais B. Na realidade, eu não preciso de quanto que é o A e quanto que é o B. Eu preciso deles juntos, porque se eu conseguir isolar esse valor, eu descubro o X. Para achar o A e o B, eu vou olhar para o triângulo maior. Então, eu tenho um triângulo grande, A, B, C. E aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 2A, aqui eu tenho 2B. Aí, eu sei que a soma desses três também dá 180. Então, 2A mais 2B mais 100 tem que dar o 180. 2A mais 2B é 180 menos 100. Então, 2A mais 2B tem 80. Só que o que eu preciso é de um A e um B. Aqui eu tenho 2A, 2B. Então, o que eu vou fazer? Divido tudo por 2. E aí, se eu dividir 2A por 2, eu tenho A. 2B por 2, eu tenho B. 80 dividido por 2, 40. E aí, eu chego à conclusão de que um A com um B
dá 40 graus. Olha, veja bem, eu não sei quanto que tem o A, nem quanto que tem o B, mas eu sei que os dois juntos dá 40. Então, eu substituo esse valor aqui, ó. E aí, 40 mais x é igual a 180. X é 180 menos 40. X é 140 graus. 41. Num quadrilátero ABCD de diagonal AC, temos que ADC é congruente a ABC e DAC é congruente a BAC. Se AB é igual a 2y mais 17, BC é igual a x mais 5, AD é 3y menos 2 e DC é 15, mostre que o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADC e calcule x e y. Então, pessoal, é assim. Ele não te deu o desenho, mas ele falou que é um quadrilátero ABCD. Então, ele diz, ó, é um quadrilátero ABCD de diagonal AC, certo? Ó, vocês devem ter aprendido o seguinte, se tá na ordem A, B, C, D, você deve colocar todos ou em sentido horário ou em sentido anti-horário. O que você não pode é ficar fazendo um zigue-zague, A, B, C, D. Isso você não pode, você tem que ou tudo para um lado ou tudo pro outro. Então, vai ficar A, B, C, D. E ele diz que é diagonal AC. Então, eu desenhei aqui. Faz um desenho qualquer, pessoal. Não precisa estar... O desenho não vai interferir na nossa resolução. Daí, ele diz uma outra coisa. Que o ângulo ADC é congruente a ABC. Então, vamos marcar isso. Onde que está esse ângulo? ADC. Vou chamá-lo de alfa. É congruente a ABC. Então, está dizendo que esse alfa, que aqui também é alfa. Depois, ele diz que DAC é congruente a BAC. Então, vamos marcar. DAC é aqui. Então, aqui é beta. BAC, BAC. Então, aqui também é beta. Daí, ele também diz o seguinte, que AB tem 2y mais 17. Então, aqui é 2y mais 17, que esse lado tem isso. BC tem x mais 5, aqui tem x mais 5. AD tem 3y menos 2. E DC tem 15. Ele pede para você provar que o triângulo ABC, esse triângulo aqui, é congruente ao triângulo ADC. Ele quer que você prove que esse triângulo daqui é congruente ao triângulo de cá. Aí você vai ter que usar os casos que vocês conhecem, que pode ser LLL, pode ser LAL, ALA, LAAO. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos ver. Eu tenho esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo. E eu tenho essa diagonal aqui, ó, tá? Que é o lado comum aos dois triângulos. Então, a medida é a mesma. Então, eu tenho dois ângulos e um lado. Dois ângulos e um lado, né? A situação que eu tenho aqui são dois ângulos e um lado. E agora, você entra em dúvida. Aí você fala assim, será que é o caso ALA ou é o caso LAAO? Como que eu vou saber qual desses dois, né, é o caso certo? Você vai olhar a posição que está esse lado. Você vai olhar. Se ele estiver entre os dois ângulos, vai ser esse caso aqui. Se ele não estiver entre os ângulos, vai ser esse. Então, o que que acontece? Olha onde está o lado. O lado está aqui, ó. Então, fica... Ele não está entre os dois ângulos. Para ser esse primeiro caso aqui, teria que ser esse lado e esse lado congruente. E eu não posso provar isso. Então, o que que acontece, ó? Eu vou ter lado, ângulo
ângulo oposto ao lado. Esse O significa oposto a esse lado. Então, como que eu provo isso aqui? Eles são congruentes pelo caso LAO. Esse aqui, ó, eu tô descartando. Por quê? Porque o lado que tá envolvido não tá entre esses dois ângulos, tá? Ele tá oposto a um deles. Então, esse é o caso correto. E aí, para provar, vamos escrever aqui, ó. O lado AC é congruente a AC. Por quê? Porque ele é o lado comum. Eu sei, vocês não gostam de escrever com toda essa, né, burocracia que eu falo, porque tem que colocar esse risquinho aqui em cima, tem que colocar o igual, o tio, mas precisa mesmo, para dizer que um é congruente ao outro. Então, esse é o lado comum. Agora, o ângulo. Eu sei que esse ângulo é congruente a esse, por quê? Porque foi dado no enunciado. Então, eu coloco DAC é congruente a BAC, porque foi dado no enunciado. E esse outro ângulo também é igual, né? Eu posso dizer que são congruentes porque foi dado, eu não adivinhei, ele me falou, ó. Então, esse ângulo é congruente a esse porque foi dado no enunciado. E dessa forma, a gente provou, tá? Que esses dois são congruentes. Depois, ele pede para você tá calculando, né? O valor de x e y. Alguns alunos têm vontade de falar que esse é igual a esse e esse é igual a esse. Mas não pode ser, pessoal, porque você tem que olhar o seguinte. Entre alfa e beta, eu tenho isso. Entre alfa e beta, eu tenho isso. Então, quer dizer que, vamos lá. Posso dizer que AB é congruente a AD, tá? Esse lado é congruente a esse. Por quê? Porque eles estão entre alfa e beta. Então, eu tenho que escrever aqui que 3y menos 2 é igual a 2y mais 17. E aí, eu tenho 3y menos 2y é 17 mais 2. Conclusão, y é 19. E eu posso dizer que DC é congruente a BC. Por quê? Eu tô com alfa para esse ângulo C e de alfa até o ângulo C. Então, eu vou dizer que BC é congruente a DC. Então, eu posso dizer que x mais 5 é igual a 15. Então, x é 15 menos 5, x é 10. 42. Num quadrilátero ABCD, trata-se a diagonal BD e verifica-se que ABD é congruente a CDB e BDA é congruente a DBC. Sabe-se que AB tem 2y mais 1, BC é igual a 5x mais 2, AD é igual a 4y e CD é igual a 2x mais y. Prove que o triângulo ABD é congruente ao triângulo CDB e calcule x e y. Então, ó, de novo, vamos marcar tudo o que ele falou. Ele diz que é um quadrilátero ABCD. Se é um quadrilátero ABCD, você coloca na ordem ABCD, ou tudo no sentido horário, ou gira no anti-horário, mas você não pode fazer assim, ó. Você tem que marcar na ordem, assim ou assim. E aí, ele pediu dessa vez diagonal BD. Desenhei aqui. Vamos marcar tudo que ele disse. Ele disse que ABD é congruente a CDB. Então, ABD, esse ângulo alfa, é congruente a CDB. Ele é congruente a esse aqui. Então, esse pedacinho é congruente a esse. Depois, ele diz que BDA é congruente a DBC. Então,
BDA é esse aqui, beta. É congruente a DBC, que é esse de cá, que também é beta. Isso aqui foram as informações do enunciado. E ele diz que AB tem 2y mais 1. Então, aqui é 2y mais 1, esse pedaço. BC, aqui, é 5x mais 2. AD tem 4y. E CD tem 2x mais y. Aí, ele pede para você provar que o triângulo ABD é congruente ao triângulo CDB. E aí, vamos analisar qual é o caso. Aqui, ó, eu tenho ângulo, 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 e eu tenho esse lado aqui, ó, que é a diagonal, né? Então, eu tenho, de novo, dois ângulos, e um lado entre eles. Um lado entre eles. Então, só pode ser pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. E aí, para eu escrever isso, vamos lá, ó. Esse ângulo é congruente a esse, então, ABD é congruente a CDB. Ó, ABD é congruente a BDC, certo? Que é o que tá aqui. Como que eu sei isso? Porque foi dado no enunciado. O lado é que BD é congruente a BD, porque essa diagonal é o lado comum do triângulo, né? É o mesmo lado para os dois triângulos. E o outro ângulo é o beta, que é BDA é congruente a DBC. E a gente sabe disso porque foi dado no enunciado. Então, ó, só para vocês entenderem melhor, toda vez que vocês precisam provar, né, que dois triângulos são congruentes, você tem que citar qual é o caso de congruência que se encaixa e depois ir provando cada um desses, né, argumentos. Se é um ângulo, coloca quais são os ângulos congruentes e justifica aqui. É o lado? Quais são os lados congruentes? Justifica. E assim você consegue provar a congruência. Agora, ele pede também para você estar calculando um x e y. Para isso, a gente vai ter que fazer um sistema. Eu sei o seguinte, né? Que esse lado aqui, ó, esse lado aqui, tá entre esse alfa e esse outro aqui. Vamos chamar aqui, ó, deixa eu inventar. Se aqui é alfa, que é alfa, que é beta, é porque esse terceiro aqui é um gama e aqui é um gama também, tá? Entre alfa e gama, eu tenho 2y mais 1. Então, entre alfa e gama, eu tenho 2x mais y, tá? Cuidado, você não pode escolher aleatoriamente, né? Eu tenho que olhar quem estão entre os mesmos ângulos. Alfa e gama, alfa e gama. Então, vamos lá. AB é congruente a CD, ó, esse e esse. Porque ambos estão entre alfa e gama. Então, eu tenho 2y mais 1 é igual a 2x mais y. Se eu der uma arrumada nessa conta, né, eu vou conseguir colocar aqui 2y menos y é 2x menos 1. Y é 2x menos 1. Guarda essa informação. Depois, eu sei que entre beta e gama tem 4y. Entre beta e gama tem 5x mais 2. Então, eu posso dizer que AD é congruente a BC. Esse lado é congruente a esse, porque ambos estão entre beta e gama. Aí, eu tenho 4y é igual a 5x mais 2. Esse lado é congruente a esse. Eu vou fazer uma substituição aqui. 4 vezes 2x menos 1
é igual a 5x mais 2, tá? Ó, pessoal, o que que eu fiz? Aqui tem um y. No lugar do y, eu escrevi isso, ó. Então, eu vou ter 8x menos 4, 5x mais 2. 8x menos 5x é 2 mais 4, 3x é 6, x é 2. Volto para achar o y. Y é 2 vezes 2 menos 1. Volta aqui agora. Y é 4 menos 1, y é 3. 43A. Seja B o ponto médio de AC. Por B, conduz-se um segmento BD, perpendicular ao segmento AC. Justifique a congruência dos triângulos ABD e CBD. Vamos fazer um desenho, senão a gente não vai conseguir entender. Ele diz o seguinte, que existe um ponto médio no segmento AC. Então, é porque existe um pedaço AC aqui. AC. Ele fala que B é o ponto médio. Ponto médio, pessoal, é aquele que divide em dois segmentos congruentes. Então, quer dizer que esse pedaço vai ter a mesma medida que esse, porque esse é médio, certo? Depois, ele diz que vai traçar um segmento BD perpendicular. Perpendicular significa perpendicular. Significa que tem um ângulo de 90 graus. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Formou ângulo de 90 graus. E tem um ponto B aqui, porque é um traço BD. E aí, ele pede para você provar que o triângulo ABD seja congruente ao CBD. Ou seja, na verdade, ele fechou um triângulo aqui também, né? Ele fecha aqui, e ele está dizendo que esse triângulo é congruente a esse. Então, vamos escrever aqui. O triângulo ABD é congruente ao triângulo CBD por qual caso? Ó, é assim. Eu tenho esse lado que é congruente a esse, porque aqui é o ponto médio. Eu tenho esse ângulo que tem a mesma medida que esse, porque era de 90 graus. E esse é o lado comum. Então, eu tenho dois lados e um ângulo. Conclusão, só pode ser pelo caso LAL. Eu tenho que provar o L, o A e o L. Então, vamos começar. Quem que é o lado? AB é congruente a CB. Esse lado é congruente a esse. Por que que eu posso dizer isso? Porque B é ponto médio. B é ponto médio. O ângulo, para dar um nome nesse ângulo aqui, é ABD. Então, aqui é ABD. É congruente a CBD. Por que que esses aqui são congruentes? Porque, como que eu vou argumentar isso? Ó, BD é perpendicular a AC. Logo, formam 90 graus. Perpendicular, né? Já define que tem ângulo reto. E BD, que é esse lado aqui, é congruente a BD, porque eles são um lado comum. É o mesmo lado para os dois triângulos, né? Então, tá aqui, ó, provei que eles são congruentes. 44. Os segmentos AB e CD interceptam-se em M, que é o ponto médio dos dois segmentos, sendo DAM 2α mais 6 graus, CBM igual a 2 beta, BCM igual a 4α mais 3 e ADM igual a 3 beta mais 9 graus,
justifique a congruência dos triângulos ADM e BCM e calcule alfa e beta. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou desenhar aqui AB. Vou desenhar duas retas e elas se cruzam no ponto médio. Aqui. Então, eu tenho AB, eu tenho CD, e aqui é o ponto médio das duas. Se é o ponto médio das duas, é porque esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse pedaço tem o mesmo tamanho que esse. Mas não necessariamente que esse seja congruente a esse, né? Então, por isso que eu vou colocar um com um risquinho e o outro com dois risquinhos. Ele pede para você estar provando que o triângulo ABM seja congruente ao triângulo BCM. Então, quer dizer que ele fechou um triângulo. Aqui, ADM, tá? Ele fechou aqui. E ele fechou um triângulo aqui, que é o BCM, né? Aqui. Pronto. Ele diz que eles são congruentes, tá? O que mais ele diz? Ele diz que DAM, esse pedaço aqui, tem 2 alfa mais 6. Isso foi dado no enunciado, graus. Depois ele fala que CBM, aqui, tem 2 beta. Depois ele diz que BCM, aqui, tem 4 alfa mais 3. Ele diz que ADM, aqui, tem 3 beta mais 9. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro a gente prova a congruência, depois a gente usa esses valores para achar os ângulos que ele quer, né? O alfa e o beta. Para provar isso aqui, o que que eu tenho? Ó, vamos ver se vocês entendem. Eu sei que esse lado é congruente a esse. Esse lado é congruente a esse. Então, eu já tenho 2 lados. 2 lados é garantido. E vocês têm que perceber o seguinte, eu tenho um ângulo aqui que é congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Então, é 2 lados e um ângulo. Então, aqui só pode ser pelo caso LAL. E aí, eu vou provar o seguinte. Lados, né? AM é congruente a BM. AM é congruente a BM. Por quê? Porque M é ponto médio. Depois, esse ângulo aqui é congruente a esse. Por quê? Porque é um OPV. Então, AMD, tá? É congruente a BMC, porque eles são opostos pelo vértice. Ó, AMD é congruente a BMC, porque eles são opostos pelo vértice. E esse lado daqui é congruente ao lado de cá. Então, DM é congruente a CM. Eles são congruentes de novo, porque M é ponto médio. Deixa eu fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Alguns alunos, em vez de colocar que M é ponto médio aqui, ó, nesses dois, vocês acabam colocando que foi dado no enunciado, né? Cuidado com uma coisa, para você poder dizer que foi dado no enunciado, o enunciado tinha que ter escrito isso para você. AM é congruente a BM. Isso não foi escrito no enunciado. O enunciado disse que M era ponto médio. E o que que aconteceu? Através dessa informação de que é o ponto médio, você conclui que esse trecho é igual a esse.
tá? Então, não foi dado no enunciado essa informação, ela veio disso aqui. Isso sim tá no enunciado, tá? Mas cuidado, isso não tá no enunciado, tá? Isso foi uma conclusão dessa informação, tá? Então, cuidado com esses argumentos. Então, aqui eu provei, né, que eles são congruentes. Agora, eu preciso calcular os ângulos, certo? E aí, me resta saber, é para eu comparar esse com esse ou esse com esse, né? Quem eu comparo com quem? E aí, você vai ter que olhar, então, nos lados, ó. Esse ângulo aqui, tá? Ele tá relacionado com esse um risquinho. Esse ângulo aqui tá relacionado com um risquinho. Então, eu tenho que comparar esse com esse. Esse aqui tá com 2 risquinhos. Esse aqui tá com esse lado de 2 risquinhos. Então, é esse com esse com esse. Ok? Então, vamos lá. O ângulo A é congruente ao B, certo? O ângulo A é congruente a esse B. Então, 2α mais 6 é igual a 2β. Depois, eu sei que o ângulo C é congruente ao B. Então, 4α mais 3 é 3β mais 9. E aí, isso vai ser um sistema. Mas vamos arrumar isso aqui primeiro. Então, 2α menos 2β é igual a menos 6. Isso aqui vai ser uma das equações. 4α menos 3β é 9 menos 3. 4α menos 3β é 6. E isso leva um sistema. 2α menos 2β é menos 6. 4α menos 3β é igual a 6. Para resolver esse sistema, você tem várias formas de estar fazendo, tá? Eu vou multiplicar isso aqui, ó, por menos 2. E aí, você distribui tudo aqui. Eu vou escrever aqui. Menos 4α mais 4β igual a mais 12. Vou juntar essas duas. Esse com esse zero. Menos 3β mais 4β são beta. 6 mais 12 são 18. Então, beta tem 18 graus. Aí, eu volto em uma delas para descobrir o valor de alfa. Então, vou voltar na primeira. 2α menos 2 vezes 18 é igual a menos 6. 2α menos 36 é menos 6. 2α é menos 6 mais 36. 2α é 30. Alfa tem 15 graus. Gente, espero ter ajudado, tá? Bons estudos pra vocês, boa prova pra vocês e logo, logo eu estarei aí, tá bom? Beijo!